O ano é 2025 e você está vivendo o sonho. Botafogo tricampeão brasileiro, defendendo o escudo de campeão em busca do tetracampeonato. O ano é 2025. Ao mesmo tempo, quarta domingo, o Botafogo na Libertadores da América, partindo rumo ao bicampeonato da Libertadores consecutivo. O ano é 2025. O Botafogo vai para os Estados Unidos, arranca um empate contra o Atlético de Madrid e vence o Paris Saint-Germain, depois de ter goleado na estreia o Seattle Sounders e partir rumo às oitavas de final do Super Mundial. Esse foi o sonho que todos os torcedores do Botafogo pintaram nas suas mentes, nos seus corações, no dia 30 de novembro de 2024, quando nós ganhamos a Libertadores da América, naquela linda e histórica invasão a Buenos Aires. John Textor prometia grandes investimentos para 2025. O scout do Botafogo era badaladíssimo como o melhor scout do futebol brasileiro, sul-americano e, quem sabe, mundial. Botafogo tinha Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Jacaré, Júnior Santos, todo mundo jogando fino da bola. Marlon Freitas com discursos inflamados, conquistando a todos, uma grande volta, uma remontada, né? Alex Telles batendo pênalti na final, Botafogo ganhando com 1 a menos. Que loucura. É impressionante como, em pouquíssimo tempo, tudo foi desmantelado. Um técnico que resolve ir embora, o Textor que não tem a habilidade de conseguir contornar essa situação, um scout que tinha um alto índice de acerto e prova ter errado muito mais do que acertado na remontagem desse elenco, em que pese ter sido um fim de ciclo para muitos daqueles jogadores que saíram. Eduardo, embora tenha feito gol ontem na derrota do Cruzeiro, lanterna com 0 pontos na Sul-Americana, não está jogando nada no Cruzeiro. Tiquinho não está jogando nada, lá no Santos, dentre tantos outros jogadores. O Romero até outro dia ninguém falava nada, deu uma assistência, virou craque agora, mas também não joga nada. Era fim de ciclo para muitos jogadores. Marçal voltou, até agora não jogou. Alex Telles parece que desaprendeu a jogar futebol. Gregory e Marlon Freitas absolutamente irreconhecíveis. Savarino vem sendo punido pelo treinador maluco que bota ele na ponta esquerda, tira ele das principais funções que ele tinha dentro de campo e não consegue render. O Igor Jesus também, vou te contar, né, não está conseguindo jogar futebol. Ele está tentando, cara. Ele tem marcado um golzinho aqui, outro ali. Mas dentro da bagunça que é o Botafogo, o Igor Jesus, a bola não chega, quando chega, chega muito quadrada e ele não consegue render. O nosso treinador, o Renato Paiva, conseguiu a façanha de igualar os números do Lúcio Flávio. E já é o pior treinador da era SAF. Eu vou te trazer agora em detalhes esses números para você poder acompanhar comigo. Que, dada a nossa atual realidade, esse sonho que eu pintei para você no início desse vídeo dificilmente se concretizará. Renato Paiva tem o pior aproveitamento nos 8 primeiros jogos entre os técnicos que comandaram o Botafogo. São 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 33% de aproveitamento. 6 gols feitos, 6 gols sofridos. 10 grandes chances, 8 perdidas. 17 finalizações para marcar um gol, apenas 55% de posse de bola. O Lúcio Flávio, nessa mesma altura dos seus 8 primeiros jogos, também tinha tido apenas 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí eu te pergunto, se o Lúcio Flávio tinha um aproveitamento de apenas 33% e foi demitido, por que o Renato Paiva não será? Isso acaba endossando muito do discurso daqueles que dizem que técnicos estrangeiros têm uma paciência maior do que técnicos brasileiros. Ah, Manel, você defende então que deveria ter dado mais tempo para o Lúcio Flávio? Não. Eu defendo que o Renato Paiva não seja mais técnico do Botafogo.
Em que pese o John Textor ficar nas redes sociais aí choramingando apoio pelo Renato Paiva. Não tem que apoiar o Renato Paiva, o trabalho do cara é ruim, futebol é resultado. Em qualquer empresa que você trabalhe, se o seu desempenho for mensurado e você só entregar 33% de resultado, você pode ter certeza que você será demitido. O trabalho do Renato Paiva consegue ser pior do que o trabalho do Thiago Nunes, que veio de 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 41% de aproveitamento. O Thiago Nunes tem quase 10% a mais de aproveitamento do que o Renato Paiva. O Bruno Lage, tão criticado pelos torcedores, 3 vitórias, 5 empates e 0 derrotas. 0 derrotas. Aí você teve o Arthur Jorge com 5 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, e você teve o Luiz Castro com 75%, fazendo 5 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. O que, meus amigos, olha só, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que você, do outro lado aí, sabe, mas é preciso ser dito. Às vezes, aquilo que é o óbvio precisa também ser dito com toda honestidade, olhando no olho do torcedor. O projeto do Botafogo é grande demais para o Renato Paiva. E o John Textor sabe disso, mas ele não quer admitir. Essa é a grande realidade. A atuação do Botafogo foi absolutamente lamentável mais uma vez. E nada nos enche de esperança, nada nos enche de esperança para o jogo contra o Fluminense. Eu queria estar aqui, vamos lá, vamos ganhar, que não sei. Você consegue me dar algum argumento para a gente estar cheio de esperança para o jogo contra o Fluminense? A torcida do Botafogo hoje está dividida. É uma pressão muito grande para poder tirar o Renato Paiva, embora o John Textor já tenha dito que não vai sair. E com isso vai se criando um clima de tensão entre o americano e a torcida, porque ambos caminhavam na mesma direção e agora estão em direções opostas. Esse tal jogo posicional, muita gente pergunta, Manel, e o jogo posicional, né? Que o Renato Paiva tanto fala, que o Botafogo joga agora posicional. Vamos combinar que esse jogo está um pouco travado. Esse ataque está bem pouco efetivo. A defesa do Botafogo é extremamente frágil. Todo jogo toma gol. Todo jogo toma gol. Nas bolas paradas, o Botafogo é absolutamente inofensivo. Você não vê uma jogada ensaiada nas bolas paradas do Botafogo. Teve 30 dias para treinar, não treinou uma bola ensaiada? Não é possível. Uma jogada ensaiada de bola parada, escanteio, falta? Não é possível. Já as bolas paradas contra o Botafogo é de uma fragilidade enorme. O Botafogo perde todas no alto. As substituições no time são fracas, porque o banco é fraco. E quando elas acontecem, acontecem de forma tardia. Geralmente quando não dá mais para recuperar o jogo. A gestão do grupo ela está absolutamente arranhada. As críticas aos atletas são públicas. Isso mina qualquer relacionamento entre o treinador e os jogadores. E isso, para mim, é muito grave, porque a gente vem de uma gestão de elenco do Arthur Jorge, onde ele blindava o vestiário, ele blindava os jogadores. Os jogadores podiam estar fazendo até alguma coisa de errado, mas para o público, para a imprensa, ele protegia os atletas. Lá dentro do vestiário é que ele cobrava os caras. O Renato Paiva não tem essa habilidade, ele não tem essa sensibilidade. Ele provou realmente ser maluco, como os torcedores do Bahia diziam que ele era. Porque você criticar os seus atletas dessa forma não tem como dar certo. O Botafogo vai ter uma sequência de jogos dificílima. O Botafogo vai pegar o Fluminense, que é um clássico. O Fluminense não ganha do Botafogo há quantos anos? Eu acho que são mais de 7 jogos sem ganhar o Botafogo. E o Botafogo, que também tinha uma sequência muito positiva contra o Atlético Mineiro, ressuscitou o Atlético Mineiro no campeonato. Será que o Botafogo vai perder essa sequência incrível contra o Fluminense e também vai ressuscitar o Fluminense? Quando eu digo ressuscitar, na verdade, é ali no confronto direto, porque o Fluminense está na briga pela liderança, enquanto o Botafogo está brigando para não cair já nesse momento da temporada. Aí o Botafogo vai receber pela Copa do Brasil o capital do Distrito Federal. Né? Na verdade, vai receber não, ele vai jogar lá
contra o Capital. É óbvio que todos nós esperamos uma vitória, mas dada a forma como o Botafogo está jogando, esse é aquele típico jogo perigoso, que se a bola não, se o gol não entra nos primeiros 30 minutos, vai começar a bater uma certa impaciência. O Capital, numa bola vadia, faz 1-0, vira drama. Nós já vimos esse filme acontecer várias vezes. Depois do Botafogo, na sequência, enfrenta o Bahia. Bahia que ontem venceu em casa o Atlético Nacional. Eu vi um pouco desse jogo, o Bahia tem um bom time, mas o Bahia também não está voando. Só que o Atlético Mineiro também não estava voando e venceu. O Estudiantes também não estava voando e venceu o Botafogo. Vencer o Botafogo hoje é muito fácil. No ano passado, vencer o Botafogo era dificílimo. Era muito difícil vencer o Botafogo. Hoje é extremamente fácil. Literalmente, qualquer um está vencendo o Botafogo. Aí o Botafogo vai sair para enfrentar o cara bobo. No mundo ideal, o Botafogo ganha do Fluminense, chega com, dá o jeito dele de ganhar do Fluminense. Aí depois o Botafogo vai a Brasília e vence muito bem vencido, mete uns 4-0 para cima do Capital, hat-trick de um Igor Jesus da vida, e aí o Botafogo parece reencontrar o caminho do futebol, né? Aí vai contra o Bahia, ganha 2-1, 1-0, não importa, mas ganha. E aí chega para esse jogo contra o cara bobo já completamente virada a chavinha da situação, né? Esse é o mundo ideal. Será que o Renato Paiva vai ser capaz de dar essa volta por cima? Meus amigos, não é fácil. Realmente não é fácil. Hoje existe uma questão assim, muito complicada dentro do Botafogo, que é essa culpa compartilhada, né? De um lado, você tem o treinador e o John Textor jogando toda a culpa em cima dos jogadores, que de fato tem a sua culpa. Vamos combinar? Que culpa o Renato Paiva tem do frango do John? Que culpa ele tem dos erros individuais? Que culpa ele tem do Arthur não fazer gol? Que culpa ele tem do Arthur ter sido contratado? Não foi ele que pediu o Arthur. Provavelmente ele não perderia. Que culpa ele tem de olhar para o banco e ver Elias de Manuel e Juan Cruz? Cauã Lindes, Serafim. Que culpa ele tem das lesões dos jogadores? Que culpa ele tem de ter perdido Bastos? Que culpa ele tem de ter perdido agora o Jair? Eu entendo as dificuldades. Eu não vou aqui dizer que essas dificuldades não existem. A realidade, ela se impõe. Bem-vindo ao futebol brasileiro. É difícil. Se fosse fácil, tu não estava ganhando R$1,5 milhão por mês. Não sei a informação exata do salário dele, mas um treinador desse pote é 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Então, meus amigos, esse é o momento da gente respirar, olhar para esse cenário que definitivamente não é positivo e tentar encontrar as saídas. Uma das saídas do Botafogo é a recuperação da boa fase de dois jogadores que brilharam em 2024 e que ainda não conseguiram encontrar o melhor futebol em 2025. Eu estou falando do Igor Jesus e do Savarino. O empresário do Igor Jesus foi visto em Roma para negociar o atleta. E muito provavelmente o Igor Jesus vai sair em julho, tá? Depois do Mundial de Clubes. Falavam-se em 230 milhões de reais e uma proposta da Premier League chegou lá no começo da temporada. Ele rejeitou, tá? Ele rejeitou. Além da proposta, você teve proposta formal mesmo, né? De clubes da Inglaterra, e você teve interesse de clubes da Espanha e da Alemanha. Se o Botafogo perder o Igor Jesus, quem que o John Textor vai trazer para o lugar dele? A gente tem visto a dificuldade do John Textor em contratar jogadores, pelo menos aqueles que são os bons de bola. Fico preocupado com essa reposição. O Botafogo demonstrou nessa janela não ter tido a habilidade necessária para encontrar as reposições necessárias. No meio do ano, vindo o Wendel e até o meio do ano o Santi Rodrigues começando a jogar, o time muda um pouquinho de nível. Melhora e melhora muito, se Deus quiser.
partindo do pressuposto que o Santos vai começar a jogar bola. E o Wendel chega jogando bola. Você perde um Igor Jesus, mas você contrata um cara mais ou menos ali de 15 a 20 milhões de euros, mais ou menos num perfil de um Cúcio Hernandes da vida, que não vai vir o Cúcio, imagino que não tem informação sobre isso. O Cúcio, na verdade, foi vendido do Columbus Crew para o Betis, então já está na Europa, perdemos o timing de conseguir trazer esse jogador, seria um excelente reforço para o Botafogo. Fizemos proposta, salários muito altos, o cara tinha ali a possibilidade da Espanha, ele preferiu ir para a Espanha. Normal, não vai ser todo jogador que você vai conseguir trazer, tudo bem. Mas se você traz um jogador com esse perfil de um Cúcio Hernandes da vida, para o lugar de um Igor Jesus, ainda vai. Agora, eu fico preocupado, porque o Botafogo não conseguiu trazer reposições. Será que o Botafogo vai conseguir trazer essas reposições no meio do ano? A gente confia no scout, tomara que dê certo. Não vai ser toda a janela que ele vai errar. Se a cada 2 janelas, 3 janelas que ele fizer ruim, ele errar uma, tá numa conta muito positiva, vocês não acham? A gente sofre até lá, mas dá para recuperar o tempo perdido. Capital e Carabobo são 2 jogos. Se o Botafogo empata com o Fluminense, só para sobrevivência, beleza? Empatou com o Fluminense e ganha do Capital bem, 2, 3, 4-0, e ganha do Carabobo lá, para se manter vivo na briga pela segunda posição do Grupo A da Libertadores, porque o Botafogo não vai ser o primeiro colocado, o Grupo A da Libertadores está muito claro, né? Mas pelo menos ficar ali na segunda posição já é um alento para o torcedor. No meio do caminho tem um Bahia, seria legal o Botafogo vencer pelo menos o jogo ou do Bahia ou do Fluminense. Difícil acreditar na vitória contra os dois, principalmente pelo desempenho do time que tenha sido apresentado até aqui. Esse é o panorama de momento, e é assim que a gente vai entrar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Vamos ver que bicho que vai dar. Posso voltar a qualquer momento, com mais análise, de mais informações. Vai ter vídeo agora na parte da tarde, vai ter vídeo à noite. Tem vários vídeos específicos para analisar esse momento do Botafogo que eu quero fazer e mostrar para vocês. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!